chegou o momento de virar a chave. Já estamos no ano de 2026, sabemos que o nome do nosso ano é tempo de avançar e também é tempo de virarmos a chave, é tempo de arrancarmos, é tempo de avançarmos para o novo. Amém? Podemos abrir as nossas Bíblias em Isaías 43, 18 a 19. Então, para mudarmos a chave, para virar a chave, existem momentos em que Deus deseja conduzir-nos a uma nova estação. Deus quer levar-nos a uma nova estação. E essa mudança só acontece quando nós alinhamos atitudes e maneiras e pensamentos de fazer as coisas. E alinhamos o nosso coração à sua vontade. Alinhamos o nosso coração com a vontade de Deus. Amém? Então, em Isaías 43, 18 a 19 diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei caminho no deserto e rios no ermo. Neste versículo o Senhor ordena: não vos lembrei das coisas passadas. Eis que faço coisa nova. Então Deus diz para não nos lembrarmos das coisas passadas. E isso mostra que o momento de virar a chave não é apenas um ato de Deus. É também uma resposta humana, uma resposta tua. Ou seja, o momento de virarmos, o momento de entrarmos para o novo é quando nós decidimos mudar algo na nossa vida. É quando nós decidimos transitar para o novo. Amém? Então, queremos viver algo novo hoje, neste tempo? Queremos avançar neste ano? Amém? Então nós precisamos tomar a decisão de não nos lembrar mais do antigo. Não quer dizer que o antigo tenha sido mau, não quer dizer que o passado tenha sido mau, ou até tenha tido algumas coisas maus, tenha tido traumas, medos, mas é tempo de esquecermos do antigo e avançarmos para o novo, porque Deus diz que faz uma coisa nova. E nós estamos a começar algo novo, estamos a começar um ano novo. Então é tempo de iniciarmos este ciclo, fazermos uma transição, uma virada na nossa vida também. Não, mudou o ano, mas também mudou o ciclo, começa um ciclo novo na nossa vida. Amém? Salmo 37, 5 lembra-nos: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo. Ou seja, Deus realiza, mas nós precisamos de nos posicionar. E este tempo, irmão, é tempo de nos posicionarmos. É tempo de tu e eu nos posicionarmos. Vivemos tempos difíceis, tempos complicados, tempos em que muita coisa muda ao nosso redor, tempo em que muita coisa está a mudar no mundo. E é tempo de tu e eu te posicionar, é tempo de tu e eu vivermos algo novo, tomarmos a decisão de mudarmos algo no nosso coração, de mudarmos quem governa o nosso coração. Porque Deus já está a fazer algo novo, Deus já está a trazer transformação. Mas não é sobre mudar as circunstâncias, porque as circunstâncias vão continuar iguais ao teu redor. É sobre tu mudares a forma como tu vês. É sobre tu mudares quem governa o teu coração. Quem é que tu estás a deixar governar o teu coração? É a palavra de Deus? É Deus? É a sua vontade? Ou estás a deixar que o teu coração seja governado por ansiedade, por rancor, por traumas, por medos ou por coisas passadas? Quem governa o teu coração? Amém? Então, se nós queremos viver algo novo, nós temos que deixar o velho e avançar para o novo. Porque Deus já está a fazer coisa nova. Deus está a fazer coisas novas. Amém?
Então, entregar o caminho ao Senhor e confiar é uma atitude, uma responsabilidade e uma decisão tua e minha. É nossa responsabilidade entregar o caminho ao Senhor. Deus já pôs a chave. Agora tu tens que entrar para que ela vire. Tens que ser tu a tomar a decisão. Amém? Então a virada de chave não é um evento automático. É um processo espiritual iniciado por Deus e ativado pela nossa obediência. É como se Deus tivesse deixado a porta na chave, a chave na porta, a chave está lá na porta enfiada. E Deus está a dizer, quando é que vais lá rodá-la? Já te dei as chaves, já te dei o propósito, já estou a fazer algo novo lá do outro lado, mas quando é que tu vais virar a chave? Quando é que tu vais abrir a porta? Quando é que tu vais tomar essa decisão de mudar a tua maneira de ver as coisas? Porque as circunstâncias ao teu derredor talvez não sejam propícias, sejam complicadas. O mundo está a viver perseguições, guerras, há conflitos, há problemas financeiros, conflitos familiares, doença, enfermidade. Talvez a tua circunstância ainda não tenha sido mudada, não se transforme. Mas não é sobre a circunstância, é sobre a tua decisão de coração. Amém? Entrar no novo é nossa responsabilidade. Amém? Viver o momento de virar a chave é experimentar aquele momento em que algo muda dentro, não fora. Porque primeiramente tu e eu temos que mudar por dentro, no nosso coração. Porque por fora é fácil mudar. Podes cortar o cabelo, podes vestir outra roupa, podes sorrir mais, sorrir menos. Mas se por dentro o teu coração ainda não mudou, ainda não estás preparado para entrar no novo. Porque primeiro tens que mudar interiormente. E obviamente quando tu mudas por fora, por dentro, por fora vai se manifestar. Mas primeiro tem que haver uma decisão do coração. Tem que haver mudança interior. Amém? Amém? E é a partir daí que tudo começa a alinhar-se de forma diferente. Amém? Por vezes desejamos viver uma virada na nossa vida e pensamos que isso tem a ver com situações externas. Mas ela passa muito por uma ação nossa. A mudança passa por uma ação nossa. Nós achamos que é a política que tem que mudar. Nós achamos que é o chefe no trabalho que tem que sair. Nós achamos que há algo na nossa vida que tem que mudar, algum familiar que tem que desaparecer. Não. Nós é que temos que mudar o nosso interior. Porque as circunstâncias vão continuar a ser complicadas, más e difíceis. Mas tu e eu é que temos que mudar o nosso interior, a nossa maneira de pensar, para avançarmos para o novo. E quando tu e eu mudamos a nossa maneira de falar, de pensar, e entregamos o governo do nosso coração ao Senhor, as coisas, as portas vão começar a mudar. E vais começar a experimentar mudança na tua vida. Amém? Então, a mudança para o novo é fruto de uma decisão de tomarmos consciência da nossa necessidade de mudança e decidirmos entrar em movimento. E isto acontece quando? Se estás a apontar, aponta. Primeiro, a nossa mente muda. Passamos a ver a vida, as pessoas e a nós mesmos com os olhos de Deus. Então a nossa mente tem que mudar. Porque muitas vezes a nossa mente vê as coisas de uma maneira problemática. Às vezes nem está a acontecer algo de tão errado e a nossa mente vê sempre o problema, vê sempre que aquela pessoa é assim, é assado, vemos sempre o problema, vemos sempre o argueiro no olho do nosso irmão, mas não vemos a trave que está no nosso.
Então primeiro a nossa mente tem que mudar. E sim, o teu irmão vai errar contigo. E sim, vai continuar a haver problemas. Mas talvez tu comeces a ver as coisas de outra perspectiva. Amém? Então primeiro temos que mudar a nossa mente. Segundo, o nosso coração alinha-se. Deixamos de viver no automático, no modo de sobrevivência e entramos e encontramos o propósito e a identidade de Deus. O nosso coração alinha-se. Porque muitas vezes nós vivemos em modo automático. Tudo, acordamos de manhã, oramos, comemos, vamos trabalhar, voltamos, dormimos e estamos em modo automático. E o nosso coração não está alinhado com Deus, com a vontade de Deus. Deus tem algo novo para nós e nós não ouvimos, não escutamos, porque achamos que é assim, 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 assim. Mas Deus tem algo novo para ti. Amém? Então o teu coração tem que estar alinhado. E quando ele se alinha, encontramos o propósito e a identidade de Deus. O teu coração tem que estar alinhado com a vontade de Deus. Amém? Amém? Terceiro, as nossas escolhas mudam. Começamos a dizer não às coisas que nos afastam de Deus e que talvez em algum momento toleramos. Quando decidimos virar a chave e mudar para o novo, as nossas escolhas começam a mudar. Começamos a ver as coisas de outra maneira. Começamos a falar de outra maneira. A dizer a situações não. A dizer não a situações, a não ir a situações, porque as nossas escolhas mudam. Mudamos o que fazemos nas nossas visitas, o que fazemos nos nossos tempos livres. Mudamos com quem estamos, as nossas amizades às vezes mudam porque começamos a dizer não às coisas que não são de Deus e sim às coisas de Deus. Não estou a dizer que tens que deixar-te de dar com as pessoas que não são crentes. Convém que te dês para que as tragas, para que as influencies. Mas começas a dizer não a coisas que não te fazem bem, que envenenam o teu coração, que intoxicam a tua alma. Amém? O momento de virar a chave acontece quando entendemos que não podemos continuar iguais. Quando entendemos que não podemos continuar da mesma maneira, com as mesmas atitudes, com os mesmos pensamentos, que temos que nos transformar, que temos que mudar, que temos que deixar que a palavra de Deus, que temos que deixar que Deus nos transforme. E quando tu tomas essa decisão, as coisas vão começar a mudar, a chave vai começar a virar e as portas vão começar a abrir-se na tua vida. Amém? Segundo, assumimos responsabilidade pela mudança. A mudança é responsabilidade nossa. Mudarmos não é responsabilidade do vizinho, não é responsabilidade de alguém, não é responsabilidade de um líder, de um pastor. A mudança é responsabilidade tua e minha. Os pastores, os líderes, a família, os amigos, podem nos dar sugestões. Podem nos dizer, podem nos ajudar, olha, tens que mudar aqui, ali, mas a responsabilidade é nossa. A Bíblia fala-te do que temos que fazer, mas a responsabilidade de mudar é tua. Podes ler a Bíblia de capa a capa. Se não tomares a decisão de mudar, nada vai acontecer na tua vida. A mudança tem que acontecer em nós, no nosso coração. E nós temos que assumir essa responsabilidade. Atende só se for Jesus. Terceiro, entendemos que mais do que mudar as circunstâncias por fora, temos que mudar por dentro. Antes de mudar por fora, temos que mudar por dentro. A nossa maneira, os nossos pensamentos, a nossa maneira de fazer as coisas tem que mudar por dentro, primeiro, para se manifestar por fora.
Mas primeiro tem que haver mudança do teu coração, tem que haver mudança do teu interior, no teu coração. Tens que decidir quem governa a tua vida. Quem governa o teu coração? Quem governa o teu coração? O rancor? A falta de perdão? A mentira? Quem governa o teu coração? Então, temos que mudar as circunstâncias por dentro. Amém? Quarto, decidimos obedecer a Deus. Decide obedecer a Deus. Amém? E quando isso acontece, deixamos de viver de informação, mas procuramos a revelação de Deus. Quando o Espírito Santo... Amém? Amém. Os irmãos hoje estão conectados, estão online. Então, quando isso acontece, deixamos de viver de informação, mas procuramos a revelação de Deus. Quando o Espírito Santo realmente nos mostra e revela a sua vontade para a nossa vida. Amém? Então, temos que deixar de viver só da informação, do que lemos na Bíblia, começar a viver da revelação de Deus, do que o Espírito Santo nos diz, do que o Espírito Santo nos revela. Amém? Ele tem algo para ti, tem algo mais para ti. Mas temos que mudar. Temos que tomar a decisão de mudar. Quando tomamos essa decisão, saímos da posição de vítima das circunstâncias e assumimos a nossa identidade quanto filhos de Deus. Quando mudamos, saímos de nos vitimizar e tomamos a nossa identidade como filhos de Deus. Sabemos quem somos. Ainda que as circunstâncias à nossa volta sejam complicadas, nós sabemos quem somos. Sabemos como podemos agir, como podemos fazer, porque nós sabemos que somos filhos de Deus. Amém? Então, a mudança, a virada da chave, somos nós que temos que trazer à nossa vida. O momento de virar a chave não se trata do cenário à nossa volta mudar. Não são as circunstâncias que mudam. Somos nós mesmos que mudamos. És tu e eu que mudamos. Que mudamos a nossa vida, que mudamos a nossa maneira de pensar, que mudamos a nossa maneira de fazer as coisas, que mudamos a nossa maneira de ver. É o nosso coração, é o nosso interior que muda. Amém? Quando permitimos que Deus mude a nossa percepção, quando começamos a ver as coisas à nossa volta como uma cosmovisão bíblica, ou seja, à luz da palavra de Deus, e essa mudança permite-nos avançar para um novo nível na nossa vida. É assim que nós vivemos esse tempo de viragem. Quando começamos a ver as coisas de outra perspectiva, de uma perspectiva da Bíblia, de uma perspectiva da perspectiva de Deus. Amém? Então, para vivermos um verdadeiro momento de virar a chave na vida espiritual e nas demais áreas da nossa vida, precisamos tomar atitudes. E a primeira atitude é: deixe o passado para trás. Isaías 43:18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Então, primeiro, temos que deixar o passado. Filipenses 3:13-14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, para viver algo novo, é necessário terminar ciclos antigos. Esquecer-nos do que está para trás. É necessário encerrar ciclos antigos, terminar coisas antigas. E não há tempo melhor que este, o início do ano,
primeiro mês do ano, de que encerrar ciclos antigos, terminar com amizades tóxicas, terminar com relacionamentos que não te deixam avançar. Amém? E iniciar um novo ciclo. Amém? Em Isaías 43:18, Deus ordena que não nos prendamos ao passado. Então é a Bíblia, é o próprio Deus que diz, olha, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Amém? Porque aquilo que já passou não pode definir o que Ele ainda quer fazer. Aquilo que já aconteceu não pode definir o que Ele quer fazer na tua vida. E Ele quer fazer coisas novas. Quer trazer transformação à tua vida. Quer iniciar um novo ciclo na tua vida. Um ciclo de paz, um ciclo de vida, um ciclo de bênção, um ciclo com saúde e sem enfermidade. E é preciso nós deixarmos as coisas que estão para trás e avançar para algo novo. Deus quer te levar a um novo nível espiritual. É preciso deixar o que ficou para trás. Talvez o que ficou para trás foi bom. Vimos milagres, vimos maravilhas, mas Deus tem algo novo. Deus está a trabalhar de uma maneira nova. Talvez há um ano atrás, 2, 3 anos atrás, Deus tenha trabalhado de uma maneira, mas Deus está a trabalhar de outra maneira. Deus está a trazer coisas novas. Amém? A palavra de Deus renova-se a cada dia. Amém? Então este é um tempo de renovares a tua vida. De esqueceres o que está para trás e avançar para o novo. Amém? Paulo reforça esse princípio ao dizer que se esquece das coisas que para trás ficam e avança para as coisas que estão diante dele. Amém? Muitas pessoas não vivem um momento de viragem porque permanecem presas a lembranças, feridas, culpas ou até conquistas de ontem. Mas Deus só abre portas para quem decide fechar as que já não fazem parte do propósito. Amém? As que já não fazem parte do propósito. Fechar portas que já não fazem parte do teu propósito para agora. Que já não são o que Deus tem para ti. Há certas portas, há certas coisas que tens que aprender a fechar. Certos ciclos que têm que se encerrar na tua vida. Talvez seja um projeto que tu lutas, que não avança. Talvez seja na hora de encerrares esse projeto, de encerrares esse ciclo, de encerrares essa amizade e prosseguires. Se há algo que te tira o tempo para ti, para a tua família, para Deus, talvez seja o tempo de encerrares esse tempo. Deus tem algo novo para ti. Amém? Então toma a decisão de mudar. Deixa o passado lá atrás. Ai, mas magoaram muito. Estou muito magoado, muito ferido. Deixa o passado para trás. O passado já ficou. Encerra esse capítulo na tua vida. Não continues com essa pessoa amarrada a ti. Liberta o perdão para essa pessoa e continua, porque senão vais continuar a carregar essa pessoa durante todo este ano. Vais carregar esse peso. Sem necessidade. Liberta o perdão. Deixa para trás. Ah, mas foi muito mal o que me fizeram. Foi muito complicado. Talvez tenha sido. Também foi muito complicado. Os nossos pecados. E Deus perdoou. E Jesus, lá na cruz, perdoou. Morreu por ti e por mim. Por isso é tempo de perdoares. É tempo de avançares. Não estou a dizer que tens que voltar a ser amigo dessa pessoa. Mas estou a dizer que tens que perdoar e avançar para a frente. Vais sentir que quando libertares o teu perdão, vais sentir uma mudança, uma transformação na tua vida. Porque às vezes são essas pequenas coisas que travam a nossa vida de avançar para o novo. Estamos presos a situações, a problemas do passado e não conseguimos avançar porque arrastamos estes problemas e dizemos, ai, mas fizeram-me tão mal, fui tão magoado.
tens que perdoar, libertar o perdão. Nós temos que libertar o perdão. Jesus chamou-nos para sermos perdoadores, para perdoarmos os que nos ofendem, os que nos fazem coisas más, como Ele nos perdoou a nós. Amém? Jesus perdoou os nossos pecados, foi à cruz, morreu por ti e por mim, para que tu e eu possamos viver coisas novas, possamos ter a vida eterna primeiramente. E então nós também temos que libertar o nosso perdão para com os que nos ofendem, para com os que nos oprimem, para com aqueles que nos perseguem. Temos que os perdoar. Amém? E não carregar esse peso. Amém? Então deixa as coisas para trás. Amém? A mudança começa no coração. Primeiro você deixa o passado e depois Deus revela-te o futuro. Então Deus está pronto para te revelar o futuro, mas primeiro tens que deixar o passado. Amém? Deixa o passado para trás. Amém? Segunda atitude. Confia no processo de Deus. Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e Ele o fará. Temos que entregar o nosso caminho, a nossa vida ao Senhor, e Ele fará o caminho. Amém? Provérbios 3, 5 a 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. O momento de viragem não ocorre porque você entende tudo, mas ocorre porque você confia em Deus, mesmo quando não entende nada. Mesmo quando não entendemos o que está a acontecer na nossa vida, mesmo quando não entendemos as situações, os problemas que continuam a acontecer na nossa vida, nós continuamos a depositar a nossa confiança em Deus. E quando a nossa confiança está depositada em Deus, é Ele quem abre portas, é Ele quem endireita os caminhos, é Ele quem abre o caminho, é Ele quem nos conduz, é Ele quem nos leva. E Ele sempre nos leva à sua perfeita vontade e àquilo que nós necessitamos. Por isso, às vezes, ainda que não entendamos o que está a acontecer ao nosso redor, à nossa volta, há algo que Deus está a fazer. Há algo novo que Deus está a trabalhar na tua vida. Amém? Então, confia no Senhor de todo o teu coração. Entrega a tua vida ao Senhor por completo. Amém? O Salmo 33, 5 garante que quando entregamos a confiança a Deus, Ele age. Já Provérbios 3, 5 a 6 nos orienta a não confiarmos no nosso próprio entendimento, mas reconhecermos o Senhor em todos os nossos caminhos. Porque às vezes o nosso entendimento, a nossa maneira de ver as coisas, pode não nos levar a bom porto. Não nos estribarmos no nosso próprio entendimento, mas confiar no Senhor. Entregar tudo nas mãos dEle. Amém? Então a confiança é o elo entre o que Deus prometeu e o que Ele vai realizar. Entre entregar e a confiança de que Ele tudo fará. Esta é a fé. É entregar e confiar que Ele vai fazer tudo. Não é entregar, dizer, espera aí, eu vou fazer um bocadinho à minha maneira. Deixa eu ver se Deus está a trabalhar mesmo. É entregar e confiar que Ele vai fazer tudo. Amém? Ou tu, quando fazes uma ferida, pões betadina, pões um penso, estás sempre a abrir o penso a ver se já cicatrizou. Se estivermos sempre a abrir, sempre a ver, vai demorar mais tempo. Então com a nossa vida espiritual é o mesmo. Entrega tudo ao Senhor. Confia no Senhor, que Ele vai fazer.
Não estejas sempre a tentar fazer tu. Entrega. Entrega os teus problemas. Entrega a tua saúde. Entrega a tua família. Entrega a tua vida nas mãos dele. Rende a tua vida aos pés da cruz. Porque sem cruz, a nossa vida não pode avançar. Nós precisamos da cruz de Cristo. Nós precisamos de não refutar a cruz de Cristo. Nós precisamos de entregar a nossa vida a Ele. Entregar, confiar nele. Amém? Amém? Muitas mudanças não acontecem não porque Deus não possa fazer, mas porque não confiamos plenamente nele. E quem confia, obedece. Obedece aos seus mandamentos. Obedece ao que diz a palavra de Deus. Se Ele nos manda ir para a direita, nós vamos para a direita. Se Ele manda ir para a esquerda, nós vamos para a esquerda. Se Ele manda seguir em frente, seguimos em frente. Então nós temos que ter a nossa vida confiada nele. Ainda que muitas vezes não entendamos o que está a acontecer, a nossa confiança tem que estar posta em Deus. Amém? Porque quem confia obedece, quem confia permanece e quem confia não volta atrás. Quem confia dá a volta à chave, entra e não volta para trás. Amém? Amém? Não olha para trás. Porque quando nós olhamos para trás, olhamos para o passado. Quer dizer que ainda estamos agarrados a alguma coisa do passado. Como a mulher de Ló. Deus disse, olha, saiam desta terra, porque eu vou destruir esta terra, porque aqui há pecado, há desonestidade, há problemas, há confusão, aqui reina o inimigo. Saiam e não olhem para trás. E o que é que ela fez? Olhou para trás. Porquê? Havia algo na sua vida, no seu coração, que ainda não estava completamente entregue ao Senhor. Ela ainda tinha Sodoma e Gomorra dentro dela. Então nós temos que virar as costas ao mundo. Virar as costas ao pecado. Virar as costas ao inimigo. E não olhar para trás. Seguir para o novo. Virar as costas ao passado. Entregar a nossa vida nele e confiar em Deus. Amém? Precisamos de confiar a nossa vida nele. Porque os tempos, irmãos, que nós estamos a viver são tempos complicados. Tempos de perseguição. E nós precisamos ter a nossa confiança posta plenamente nele, nas suas escrituras, no que ele diz, no que ele fala. Porque vão tentar vir outros com outro evangelho para te enganar. Para te dizer, olha, não é bem assim, há outro caminho. Mas o único caminho que leva a Deus é Jesus Cristo, é a cruz. Não há outro caminho. Amém? Só há um, Jesus Cristo. Amém? Então nós temos que ter a postura de confiar nele. Amém? E é essa postura que abre o caminho para Deus se mover de forma sobrenatural na tua vida. É a postura de confiança nele, de estarmos alinhados com a sua vontade, de não olharmos para o passado, que vai abrir as portas, que vai abrir os céus sobre a tua vida e que vai mover o sobrenatural na tua vida. Amém? 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 Então é preciso termos a nossa confiança em Deus. Das duas vezes que Pedro obedeceu instantaneamente à voz de Jesus, ele assistiu a verdadeiros milagres. Amém? Ele entregou, confiou e obedeceu e foi testemunha do milagre. Lucas 5:4. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Pedro, Simão, tinha trabalhado toda a noite. E não tinha apanhado um único peixe. E Jesus está a dizer, olha, vai, lança as redes, porque vais pescar. Pedro,
que era pescador de profissão, era profissional no que fazia. Podia ter dito a Jesus, olha, eu pesquei toda a noite, estive toda a noite a pescar, não há peixes, vale a pena ir pescar outra vez. Não há maneira de haver peixe neste mar. Mas o que é que Pedro fez? Disse, olha, mas sobre a tua lançarei a rede. E fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixes. E rompia-se-lhes a rede. Nós muitas vezes que Deus nos manda fazer algo e nós estamos em conflito com Deus e dizer, olha, não, mas sabes, eu sei fazer isto. Não há maneira. A porta não se vai abrir. Essa licença não vai sair. Esse problema não se vai resolver. Essa pessoa não vai mudar a sua maneira de pensar, mas diz, olha, faz assim. Não reclames. Faz como Pedro, olha, sobre a tua palavra. Não faças também sobre a tua palavra. Faz sobre a palavra de Deus. Pedro estava a dizer, olha, sobre a tua palavra, sobre o que tu estás a dizer, ainda que eu tenha pescado toda a noite, ainda que eu saiba pelo natural, pelo racional, que não há peixe neste mar, que não existe possibilidade, eu vou lançar as redes. Vou confiar em ti, vou depositar toda a minha confiança em ti. E vou, como um ato de fé, fazer o que tu estás a mandar fazer. E quando ele fez isso, as redes se encheram de peixes. Ainda que não houvesse peixe naturalmente, Deus enviou o seu sobrenatural, ativou o sobrenatural para que aquelas redes se enchessem de peixe. Eu imagino quando as redes caíram no mar, os peixes receberam uma ordem, olha, é para ali, dirige-te para ali, é para aquela rede. Tiveram a noite toda a fugir das redes de Pedro. Mas quando Deus, o Deus do céu, da terra, do universo, o Criador do céu, da terra e do universo, decreta, as portas se abrem. E o que não se movia para ti, vai se mover para ti. Porque aqueles peixes que tiveram a noite toda a dar voltas por aquele rio ou por aquele mar, não encontraram as redes. Mas quando Jesus declarou a palavra, deu a ordem, eles foram parar dentro da rede de peixe, dentro da rede de Pedro. Amém? Então Deus quer fazer o mesmo na tua vida. Tens que ter a tua confiança posta nele, para que as tuas redes se encham de peixes, para que os nossos problemas sejam resolvidos. Nós temos que atuar sobre o que diz a palavra de Deus, sobre o que Jesus já decretou sobre a tua vida. Porque quando Deus fala, não há ninguém, não há nada, nem ninguém neste mundo que possa mudar ou transformar essa decisão. Porque quando é Jesus que fala, amém, vai acontecer. As redes vão se encher, o milagre vai suceder. Mas temos que ser como Pedro. Ele entregou, confiou e obedeceu. Ele não pôs desculpas, ele não pôs escusas. Ele não esteve ali a dialogar com Jesus. Olha, não, se calhar mais ali, mais acolá, não estás a ver bem, mais esta hora. Não. Ele obedeceu integralmente. E disse, olha, eu pesquei toda a noite, mas sobre a tua palavra, sobre o que tu disseste, eu vou lançar as redes. E o milagre sucedeu. E ele pôde ver o milagre. E não viu uma, viu duas. Mateus 14, 28, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, por sobre as águas. Este Pedro era ousado. E Jesus disse, venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Olha, Pedro viu Jesus a vir sobre a água e disse, olha, manda-me ir ter contigo. Jesus disse, olha, vem. Confiou nele e logo começou a caminhar sobre as águas. Porque ele entregou, confiou e obedeceu. Já sabemos que depois ele olhou para trás e afundou-se. Isso já foi o problema dele. O milagre estava realizado. O problema foi que ele olhou para trás depois. Mas no início, o princípio dele estava correto. Por isso Pedro pôde ver 2 milagres instantâneos, porque ele entregou-se de corpo e alma ao que Jesus dizia. Jesus mandava fazer, vamos embora.
Vamos fazer. Ele não punha desculpas, não punha escusas. Ele fazia. Amém? Quando confiamos em Deus, vemo-lo agir de forma sobrenatural nas nossas vidas. Quando tu e eu confiamos em Deus, Ele vai agir de forma sobrenatural nas nossas vidas. Eu tenho experimentado isso na minha vida e creio que muitos irmãos aqui também. Quando nós tentamos fazer pelas nossas forças, parece que as portas não se abrem, que a resolução daquele problema não acontece, que tudo ao nosso redor se fecha. Mas quando nós confiamos em Deus e estamos a fazer a nossa parte, Deus abre as portas. Ele abre as portas. Ele abre o caminho. De onde tu menos esperas, essa porta vai se abrir. Esse caminho vai se abrir. Mas para isso tu precisas de entregar tudo nele e confiar nele. Para que o novo de Deus se ative na tua vida. Para que a chave se vira. Ou seja, a decisão é tua. A decisão de virar a chave é tua. Então, deixa o passado, confia em Deus. Vamos ao terceiro ponto. Terceira atitude. Avance em obediência e posicionamento. Josué 1:9. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor Deus, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Tiago 2:17. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Então, nenhum momento de virar a chave acontece sem atitude. Nenhum momento de virar a chave acontece sem tu e eu tomarmos uma atitude. Uma atitude de mudança. Amém? Deus ordenou a Josué que fosse forte e corajoso, porque a terra prometida não seria ocupada com desânimo e medo. Tinham que ser fortes, tinham que ser corajosos, tinham que enfrentar gigantes, tinham que enfrentar povos mais fortes que eles. Mas Deus disse, olha, ser forte e corajoso, porque a terra é tua. Eu já disse que a terra é tua, que é vossa, e a terra vai ser vossa. Por isso vão, conquistem. Sejam fortes, valentes, porque a terra já é vossa. E o que é que Josué fez? Foi e conquistou a terra. Enfrentou gigantes, enfrentou muralhas, atravessaram rios, venceram batalhas. Porquê? Porque sabiam que Deus estava com eles, porque puseram a confiança, porque Josué pôs a sua confiança em Deus. Amém? E foi e fez o que Deus lhe mandou fazer. Por isso nós temos que fazer, temos que ser valentes, e fortes e corajosos. E não estar em desânimo, mas estarmos posicionados. Posicionados para a guerra, posicionados para a batalha, posicionados para vencermos. Amém? Então, a obediência também é a chave que ativa o novo. Tiago afirma que a fé sem obras é morta. Ou seja, não basta acreditar que Deus vai mudar a sua história. É preciso caminhar na direção daquilo que Ele disse. Obediência prática gera portas abertas. Então se nós queremos ver portas abertas, temos que estar a fazer a nossa parte. Temos que estar em obediência. Temos que estar a obedecer ao que diz a palavra de Deus. A nossa fé não pode ser sem obras. Porque fé sem obras é morta. As portas não se abrem, eu oro, eu estou à espera, eu já orei e agora estou à espera. E nada acontece. E o que é que tu estás a fazer? Porque a fé sem obras é morta. Estás a ajudar o próximo, estás a perdoar, estás a pregar o Evangelho, estás a orar, ou estás à espera que a bênção caia do céu? Porque a bênção não vai cair do céu sozinha. Nós temos que estar a fazer algo. Deus tem que te encontrar a fazer algo, a servi-lo, a caminhar, a querer mais dele. Porque Deus não quer uma igreja preguiçosa.
Deus quer uma igreja que esteja posicionada, preparada, para quando o problema vier, saiba enfrentar, para conquistar, para vencer. Nós não podemos não estar posicionados. Este é tempo de estarmos posicionados. Vai vir perseguição contra a tua vida, vai vir o problema, mas tu tens que estar posicionado. Amém? Ser forte, ser valente. Amém? Amém? Então, a terceira atitude é avanço em obediência e posicionamento. Vamos obedecendo e posicionando-nos. Obedecendo e posicionando-nos. Mas avançando. Avançando para o que Deus tem para nós. Amém? Então, a obediência prática gera portas abertas. Quando nós obedecemos, nós estamos a abrir as portas. Amém? A virada de chave acontece quando você para de repetir os mesmos padrões e começa a viver novos comportamentos. Deus muda cenários, mas você precisa mudar atitudes. Deus pode mudar o ambiente à tua volta, mas tu tens que mudar as tuas atitudes, a maneira como tu fazes as coisas. Porque quando nós mudamos as nossas atitudes, a nossa maneira de enfrentar as coisas, Deus começa a mudar o ambiente à tua volta. Tu dizes, mas nada muda à minha volta. As circunstâncias não mudam. Não espere que as circunstâncias mudem. Começa tu a tomar atitudes. Amém? Porque quando tu começas a tomar atitudes, o ambiente à tua volta começa a mudar. Os outros começam a perceber, este já não é igual, mudou, transformou-se, há algo diferente na vida dele. Talvez comecem a ter mais respeito pelo quem tu és. O ambiente à tua volta começa a mudar. Porque tu já não és a mesma pessoa. Tu já não respondes da mesma maneira. Tu perdoas. Tu resolves situações, não crias problemas. Então começa a mudar o ambiente à tua volta quando tu começas a mudar as tuas atitudes. Quando tu começas a mudar o teu coração. Quando tu começas a não viver do passado. Amém? Amém? Pedro foi um homem que viveu um momento de viragem na sua vida. Nós hoje estamos a ver Pedro bastante. Ele primeiro foi um homem que entregou, confiou e obedeceu. Viu milagres, viu Jesus fazer milagres, mas depois também houve um momento em que a sua vida mudou. Houve um momento em que a sua vida travou. Antes desse virar de chaves, vemos-lo como um homem, sendo um homem impulsivo e emotivo. Falava antes de pensar. Prometeu fidelidade, mas acabou por negar Jesus 3 vezes. Então, antes de Pedro entrar no novo, houve uma virada de chave ao contrário. Parece que as portas se fecharam. Parece que algo estava complicado. Também Pedro tinha um caráter complicado, difícil. Ele obedecia, ele entregava-se, ele fazia tudo. Mas o seu caráter precisava de mudança. Havia coisas na sua vida, áreas da sua vida que precisavam de transformação. E contudo, o que ele se entregava, confiava, no meio disso tudo, ele acabou por negar Jesus 3 vezes. Mas foi isso que fez, que deu o caminho para que ele entrasse no novo. Ele negou Jesus 3 vezes e carregou culpa, condenação, vergonha e sensação de fracasso. Após a morte de Jesus, ele tomou uma decisão. Voltou à pesca. Jesus tinha ido buscar da pesca, mas quando ele enfrentou a dificuldade, que foi a morte de Jesus Cristo, ele voltou atrás. Voltou à pesca. É como se ele dissesse, olha, isto acabou para mim, já não há mais maneira de andar para a frente, que foi um escape para a vida dele. Ele volta com uma sensação de vergonha, culpa e tristeza. E voltou para trás. Mas então, Jesus volta. Pedro, ele amava Jesus, mas não sabia lidar com o seu próprio erro. E assim estamos nós muitas vezes. Nós amamos Jesus, nós cremos na sua palavra, nós acreditamos no que a palavra de Deus diz, nós acreditamos em Jesus, mas não sabemos lidar com os nossos próprios erros.
E às vezes somos assim, como Pedro. E tu e eu podemos estar nessa situação, já ter estado ou estar nessa situação. Pode estar desiludido consigo mesmo, com a vida e com os outros. E ainda quer Deus, mas não sabe como voltar para Ele. Pedro estava assim. Mas depois da ressurreição, Jesus olha para Pedro e faz uma pergunta simples e profunda. João 21, 15 a 22. Diz: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: cuida dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Voltou a dizer Jesus: pastoreai as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuida das minhas ovelhas. A pergunta de Jesus não foi a confrontar o erro de Pedro, mas foi a forma de restaurar a identidade de Pedro. Ele tinha negado 3 vezes a Jesus. Ele sentia culpa, vergonha, estava envergonhado, sentia-se triste. E Jesus vem: olha, Pedro, tu amas-me? E Pedro diz: sim, eu amo-te. Então olha, cuida da minha igreja. Pedro, tu amas-me? Sim. Responde Pedro: olha, cuida da minha igreja. E Pedro já estava, já respondi que eu amo. E pela terceira vez Jesus faz-lhe a pergunta. E Pedro diz: olha, eu amo-te, tu sabes todas as coisas, eu amo-te. E Jesus volta a dizer: cuida das minhas ovelhas, cuida da minha igreja. E aí a identidade de Pedro é restaurada. A chave é rodada, é virada, e Pedro pode entrar no novo. Porque Jesus restaurou e voltou a afirmar a identidade de Pedro. Pedro tinha errado, estava frustrado, triste, mas Jesus vem e muda a sua e muda algo em Pedro. E Pedro, a partir daí, entra em algo novo. Ali acontece o ponto de viragem. Pedro entende que o seu fracasso não anulou o propósito que Deus tinha para a sua vida. Porque Pedro tinha um propósito, Deus tinha um propósito para Pedro. E Pedro, quando errou, quando negou a Cristo, pensou: está tudo terminado, acabou. Mas então Jesus vem, Jesus ressuscita ao 3º dia e diz: olha, tu erraste, mas eu ainda tenho um propósito para a tua vida. Eu sei que tu me amas, eu sei que tu queres continuar. Então continua, cuida da minha igreja. E daí para a frente, Pedro vê algo diferente na sua vida. As portas se abrem, algo novo começa em Pedro. Depois disso, Pedro já não é o mesmo homem que negou Jesus. Ou seja, houve uma mudança no seu caráter, uma mudança na sua vida. Ele é o mesmo, mas o seu homem interior foi mudado, foi transformado. Agora prega com ousadia. O mesmo Pedro inseguro torna-se uma referência para outros. E em Atos 2, numa só mensagem, 3.000 pessoas foram salvas. Então, o mesmo Pedro que negou, o mesmo Pedro que vacilou, foi o mesmo Pedro que depois, enquanto pregava, 3.000 pessoas foram salvas. Era o mesmo Pedro quando passava, os enfermos eram curados. Era o mesmo Pedro que tinha poder e autoridade. Ou seja, o mesmo Pedro que negou Jesus Cristo, depois restaurado, tornou-se um gigante da fé. Um gigante, um herói da fé que transformou vidas. Amém?
Então não foram as coisas à volta de Pedro que mudaram, foi o próprio Pedro que mudou. As circunstâncias à volta de Pedro não mudaram. Continuou a haver perseguição. Jesus foi morto, ressuscitou e foi para o céu. Não foi a circunstância à volta de Pedro que mudou. O que mudou foi Pedro. Foi o próprio Pedro que mudou. Porque ele, apesar do seu erro, apesar de tudo, ele deixou que Jesus o restaurasse a sua identidade e tomou a identidade e tomou a decisão de continuar. Agora com de uma nova maneira. Amém? Então muitas vezes estamos presos a hábitos e a formas de viver cíclicas. Desejamos uma mudança na nossa vida, mas ficamos atados ao que foram decisões passadas. Houve decisões passadas que afetaram a tua vida? Sim, mas não fiques presas a elas. Decide avançar. Se dizes, não, mas eu já tomei esta decisão, não há nada a fazer. Sim, Deus tem um propósito para a tua vida. Deus tem algo novo para ti. Decide mudar. Decide transformar. Amém? Decide que Deus te possa transformar. Decide avançar, decide obedecer-lhe. Decide sair desses hábitos, desses vícios, dessas maneiras de viver. Decide encerrar esse ciclo na tua vida. Há ciclos na nossa vida que precisam de ser encerrados, fechados. Precisamos de seguir para outro capítulo. Amém? Quantos aqui estão dispostos a encerrar ciclos na sua vida? Quantos aqui estão dispostos a fechar temporadas na sua vida? A terminar com hábitos? Amém? Então, precisamos de mudar. E se desejamos mudar na nossa vida, para não ficarmos atados. Se desejarmos mudar, é hora de mudar. É hora de encerrar ciclos. Amém? A vida de Pedro mostra-nos que o momento de viragem não é nunca errar, mas é saber o que fazer depois do erro. Porque errar, irmãos, errar todos vamos errar. Não há perfeitos. Não há um sequer. O único perfeito nesta terra foi Jesus Cristo. Todos erraram. Então, sim, vais errar, vai haver erros na tua vida, mas o que acontece é saber o que fazer depois do erro, depois que caíste. Amém? Jesus mostra-nos que nunca desiste de quem cai, mas Ele sempre restaura aquele que se arrepende. Amém? Quando a nossa identidade é curada, nós temos autoridade. Então o caminho sempre é o arrependimento. Caístes, pecaste, errastes, volta para Jesus e arrepende-te. Porque Ele está pronto para restaurar-te, para mudar-te, para transformar-te, para dar-te uma nova identidade, para transformar-te num gigante na fé, para ajudar-te a vencer essas batalhas. Mas precisas de tomar essa decisão. Jesus deu-nos autoridade para vencer o inimigo. Às vezes não temos força para vencê-lo, porque não estamos firmes com a nossa identidade em Cristo. Nós precisamos estar firmes. A nossa identidade precisa estar firme em Cristo. Mas quando entendemos quem somos e temos revelação da paternidade de Deus por meio do sacrifício de Jesus na cruz, entendemos que somos filhos de Jesus. Posicionamos-nos com autoridade. Amém? O grupo pode ir subindo. Nós precisamos de nos posicionar. Precisamos de viver uma vida de arrependimento, de transformação. Precisamos de virar a chave. Precisamos deixar que Jesus molde a nossa vida. Precisamos de mudar a nossa vida, de mudar o velho, sair do velho, avançar para o novo. Deus quer que nós avancemos para o novo, para coisas novas. Deus quer que encerremos ciclos e que passemos para algo novo. Amém? Então, quando mudamos interiormente e somos restaurados por Deus, entramos no momento de viragem que nos vai levar a viver o novo de Deus. Amém? E a cruz é onde a chave realmente vira. Quando nós entregamos a nossa vida por completo aos pés de Cristo, é aí que a chave muda. Quando tu tomas a decisão,
Quando tu dizes, eu quero mudar, eu quero transformar, Pai, eu quero ir. Quando tu tomas a decisão, a chave vira e entras no novo de Deus. Mas para isso nós precisamos de tomar uma decisão, de avançar e entrar no novo de Deus. Mas entrar no novo de Deus como? Tristes? Abatidos? Não. Entrar no novo de Deus alegres. Porque há algo novo. Há algo novo que Deus tem para ti. Então tu precisas de mudar. Precisas de te deixar ser transformado para que algo novo venha à tua vida. Precisamos deixar o passado, confiar nele e obedecer plenamente a ele. E ele vai restaurar a tua vida. Ele vai transformar a tua vida. Amém? Deus deseja operar um momento de viragem em todas as áreas da nossa vida. Mas esse mover envolve a nossa resposta. Nós precisamos de responder afirmativamente à mudança. Precisamos de dizer, eu vou mudar, eu vou deixar os velhos hábitos, vou deixar a minha velha maneira de pensar, vou libertar o perdão, vou avançar para o novo, porque há algo novo de Deus para mim. A palavra ensina-nos que o novo de Deus não acontece automaticamente. Ele é o fruto de decisões espirituais e de confiança e de obediência. Então nós temos que tomar a decisão de mudar. Amém? Temos que confiar nele. Amém? Quando deixamos o passado para trás, confiamos plenamente no Senhor e avançamos com coragem e abrimos passo para que Ele faça coisa nova. Quantos aqui querem ver coisas novas na sua vida? Quantos querem avançar neste ano de 2026? Quantos querem que a sua vida dê uma volta de 180 graus? Não 360. Por 360 é um círculo e se tu estás naquele ponto, voltas ao mesmo sítio. Mas 180 tu passas de um ponto para o outro. E a tua vida começa a mudar. Quantos querem tomar a decisão de obedecer à palavra de Deus? De entregar a sua confiança a Cristo por completo? Amém? Deus tem algo novo para ti. Então nesta manhã é tempo de tomarmos a decisão de avançarmos. É tempo de largarmos o velho. É tempo de não olharmos para trás. Porque Ele quer fazer coisas novas. É tempo de abrirmos espaço para que Ele faça coisas novas que os olhos humanos não podem ver. A virada de chave não é apenas uma mudança de circunstância. É uma mudança de postura. Irmão, as circunstâncias ao teu redor podem não mudar, mas a tua postura pode mudar. O ambiente não vai mudar ao teu redor se tu não mudas o teu posicionamento. Se tu não enfrentas as coisas com valentia. Dizer, Satanás, tu querias que eu fosse por este caminho. Tu estavas a levar-me para baixo. Mas eu hoje tomo a decisão de mudar. Eu hoje tomo a decisão de avançar. Eu hoje tomo a decisão de obedecer a Deus. Tomo a decisão de não olhar para trás. Esquecer o que está para trás e olhar para a frente, a olhar para o propósito de Deus, olhar para aquilo que Ele tem para mim e decide avançar, porque há algo novo dele para ti, há algo novo. Amém? Amém? Que hoje seja um marco, um momento de decisão e de reposicionamento. Que hoje seja uma mudança na tua vida, que deixes o velho para trás e comeces a esperar o novo. Comeces a ter fé para esperar o novo e força para caminhar na direção daquilo que Deus já preparou. Que o Espírito Santo gere coragem dentro de ti. A chave está nas mãos de Deus, mas a porta só se abre se tu começares a mover-te. Tu tens de começar a mover-te, começar a andar para a frente. Tens que mover-te. É tempo de movermos, não é tempo de estarmos parados. É tempo de enfrentar o novo, é tempo de enfrentar o que Deus tem para ti. É tempo de movermos. É tempo de a igreja não estar parada. É tempo de movermos. Amém? É tempo de transitarmos para o novo. Amém? Deus quer que nós passemos para o novo. Amém? Quantos nesta manhã querem passar para o novo? Amém? Quantos querem seguir para o novo? Ficar de pé? Fica de pé no teu lugar.
Quantos querem mudar? Quantos querem avançar? Quantos querem virar a chave? Há algo novo para nós, há algo novo para esta casa, há algo novo neste ano, há algo novo neste ano para a tua vida, mas tens de tomar a decisão de avançar. Amém? Quantos querem posicionar nesta manhã e dizer não ao diabo, dizer não ao passado? Amém? Então podemos dizer assim: diabo, não vais roubar a minha casa, a minha família, os sonhos de Deus para mim, o propósito para o qual Deus me criou. Tenho autoridade, pois sou um filho de Deus, do Deus Altíssimo. Amém. Deus quer que tu passes do velho para o novo. Mas hoje tu precisas tomar uma atitude na tua vida. Porque Ele tem algo novo. Ele tem algo novo para este ano. Ele tem algo novo para a tua vida. Ele tem algo novo para a tua família. Deus tem algo novo para ti. Mas tu tens que tomar a decisão de mudar. Amém? Então virar a chave significa rendição total. Render-te completamente a Deus. Amém? Há um novo tempo para ti. Há um novo tempo para a tua família. Há um novo tempo